A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos comemorar os 75 anos de vida de um dos maiores compositores brasileiros, o Ivan Lins. O Ivan Lins está em Lisboa e vai falar conosco. Do Rio de Janeiro participa o seu filho Cláudio Lins, que fará uma homenagem especial ao pai hoje no site palcoemcasa.com e terá participação de vários artistas. Nós vamos fazer um papo muito informal sobre política, pandemia, filosofia e, é claro, música. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, agora nós vamos fazer uma conexão aqui São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa. Né? Cláudio Lins, Ivan Lins, que hoje faz aniversário. Eu vou cantar parabéns, não vou dar vou desafinar, o cara é músico, hein, Cláudio? Você pode cantar parabéns, pode começar aí, Cláudio, é com você agora. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que beleza, hein? Começamos bem a entrevista. Clássico, claro. Clássico. Obrigado. Feliz aniversário, clássico. Ele vai ficar emocionado. Daqui a pouco ele chora, o Ivan. Que nem geminiano é uma desgraça. Chora toda hora. Inspirado nos cantores que o meu pai ouvia quando era criança. Né? Isso aí. Bom, gente, hoje é um dia de festa. Eu quero que a gente fale um pouquinho todo dia aqui. O Cláudio também outro dia desabafou aqui falando da pandemia, das dificuldades dos músicos, artistas de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil todo, né? Então a gente vai ter que falar um pouquinho desse assunto, que é um assunto que está afetando toda a classe artística, né? Mas vamos celebrar hoje os 7.5, como diria o Martinho da Vila, né? Isso. Bem vividos, do Ivan, que é um prazer estar fazendo essa ponte aqui com vocês, né? 7.5 é uma história, 50 anos de carreira, não é para poucos, né? E a celebração de um artista que eu sempre que falo, fico emocionado porque gosto muito e também porque tem uma projeção internacional. Só quem viaja, né, pelo mundo afora, como eu fazia antigamente, e viajar para os lugares, o pessoal todo conhece a obra de Ivan Lins. É uma coisa assim, muito respeitado entre os músicos internacionais. Isso não é pouca coisa, né, Cláudio? Sobre essa coisa de viajar, eu tenho uma história. Numa viagem só, eu tenho duas experiências sobre isso que são espetaculares. Eu fui em 97, eu fui à China. Eu tenho um primo que estava morando lá, então fui visitá-lo e tal. E depois fui voltando pelos Estados Unidos. Mas quando eu ainda estava lá, eu estava em Hong Kong. E na época ainda era CD, né? E entrei e falei, bom, vou pesquisar sobre a música de Hong Kong, né? Entrei numa loja de CDs em Hong Kong e tinha uma parede com os top 10, os top 10 de Hong Kong, os CDs mais vendidos de Hong Kong. E eles davam a possibilidade de você botar um fone e ouvir. E eu comecei a ouvir, achei tudo muito chato, né? Aquela coisa muito pop, música pop americana, nada contra a música pop americana, mas assim, tudo muito, nada original, né? Eu estava esperando encontrar uma coisa original, muito própria de Hong Kong e tal, e não tinha nada assim muito original. No meio lá daquela parede de CDs, eu comecei a ouvir uma música e falei, pô, peraí, isso aqui tá diferente. Peraí. Engraçado, eu acho que eu já conheço essa música. Bom, era uma artista de Hong Kong cantando uma música do pai. Logo na primeira faixa. Obviamente que eu comprei o CD e trouxe para ele, né? E nessa mesma viagem, eu estava voltando, eu fui voltando pelo Brasil, pelos Estados Unidos, fui parando. E eu estava em Los Angeles. Na verdade, eu já estava saindo de Los Angeles, fazendo check-in em Los Angeles. E o rapaz que estava me atendendo no balcão da companhia aérea, ele viu que eu era Lins, um rapaz
americano comum, né? E falou assim: e aí, como é que vai o Ivan? Opa. Olha isso, eu na minha cabeça pensei assim, pô, o meu pai vem tanto para os Estados Unidos que esse cara de repente já deve conhecer o meu pai, né? E falei assim... Cheio de intimidade, cheio de intimidade. Pois como é que vai o Ivan? Como é que vai o Ivan? Aí eu falei para ele assim, você conhece o meu pai? Quando eu falei isso, o cara ficou lívido. Ele olhou para mim e falou assim, eu falei, você é filho do Ivan Lins? Aí eu falei, ué, você não perguntou como é que ele tá? Eu que fiquei surpreso. Ele falou... Não, eu juro que eu falei de brincadeira, eu vi aqui, ele ficou gaguejando comigo, ele falou, cara, eu sou fã do seu pai, e um americano comum, assim, não era um cara, não era um músico de jazz nem nada, era um atendente da United Airlines, entendeu? E só para ilustrar, assim, duas passagens na minha vida, assim, que foram impactantes nesse sentido, né? De como a música do meu pai viajou realmente o mundo inteiro, né? Verdade, verdade. Conquistou corações no mundo todo, né? Isso é muito impressionante. Legal. Eu, como jornalista que vou em tudo quanto é loja de disco, ainda tem loja de disco em alguns lugares. No Japão tem ainda a Tower Records, que é um andar, um prédio inteiro ainda. O Ivan sabe, lá em Tóquio, Tower Records. Aí eu fui lá, né, para ver lá, tem a parte do Brasil, claro, tem o Ivan, né? Fiquei todo cheio de orgulho, né, por ser brasileiro, conhecer a figura. Bom, legal. E legal, né? Lá e também o Ivan está em duas, tem no setor brasileiro e no World Music também. Ele ocupa duas prateleiras, digamos assim, né? Uhum. Isso foi muito legal. E aí tem uma outra também que eu fui para ver discos antigos vinis, que eu gosto de pesquisar, era lá perto da Sorbonne, na França, né? Aí eu fui lá para ver discos antigos, aí tinha um vinil do Ivan, daqueles da Odeon lá, aqueles antigos, né? Aí estava lá no fundo, aí eu pus na frente. Sabe aquele vinil? O cavalo, deixa eu botar, isso aqui é meu amigo, deixa eu pôr aqui na frente. Aí eu tirei, estava no canto assim, né? Eu pus na frente, isso aqui é o Ivan Lins e tal, né? O cara olhou o francês. Eu faço isso também. Você faz isso? Numa loja dessas, eu já boto o meu na frente e ó. Claro, pô. Vou botar os outros lá, tem o... Hein? Vou botar o Charles Aznavour, pô. Os caras já conhecem, pô. Não, o Ivan é botar na frente, pô. Mas eu botava assim, mas era tudo em ordem alfabética. Então, o I, por exemplo, estava lá atrás. Eu não quero nem saber, eu botava na frente e ó, saía fora. Em vez de começar com A, começava com I. Bom, quem mexeu nesse negócio aqui? Estão de sacanagem aqui na loja de disco. Mas isso é só para contar um pouco, né, gente, do trabalho internacional do Ivan, que é importantíssimo e nos dá muito orgulho para nós que viajamos, né, que a gente viajava antigamente. Aí eu vou passar agora para o momento de o que é estar confinado, né? O Ivan esse ano devia ter, né? Eu mesmo e alguns amigos, nós estamos preparando uma surpresa que já não é mais surpresa, que eu já contei tudo para ele antes de começar a gravação, mas desses 75 anos, muita coisa ia rolar, né? Cláudio também está acompanhando, estava preparando várias festas e tal. Aí me vem essa tranqueira aí, essa pandemia. E o Ivan estava lá, eu sei que ele fica um pouco em Lisboa, fica um pouco no Brasil, vai temperando e tal, né? Só que aí teve que ficar aí, né? Por aí. Como é que foi o impacto, Ivan? Foi assim, foi uma surpresa, né? Eu estou desde janeiro, né? No final de janeiro eu vim para cá, porque aí eu tive um concerto em fevereiro em São Francisco com a Diana Reeves, 4 dias. Né, lotamos os 4 dias, foi um concerto assim, eu faço um trabalho, nós fazemos, eu e ela, assim, um trabalho muito bacana, a gente fica quase o tempo todo no palco, nós dois, e a gente canta juntos, uma banda dela maravilhosa, comandada pelo Romero Lubambo. E quando eu voltei para o Brasil, voltei para Lisboa, nós chegamos aqui dia 27, né, de fevereiro. Era um ano bissexto, quer dizer, 29. No dia 1º, a gente fez uma festa para a Valéria. E no dia seguinte, dia 2, me lembro até agora, dia 2 de março, morre a primeira pessoa com a pandemia. Quando o alerta, né, bateu aqui em Portugal. E aí começou a aumentar, e aí começaram a fechar tudo. Então, a gente está desde o dia 2 de março em quarentena.
No dia primeiro, vocês conseguiram sair para jantar no dia primeiro, então? No dia primeiro nós conseguimos, fomos jantar e tudo, fizemos uma festa para ela num restaurante aqui em Lisboa chamado Je ne sais quoi, asiático, que é uma mistura de todas as comidas asiáticas com música, com comida portuguesa, e eles têm um anexo só de comida japonesa, inclusive, mas com comida portuguesa, e eles têm uns espaços ao ar livre e tudo, mas ainda era muito frio, então a gente ficou pelo lado de dentro mesmo. E aí veio uns amigos, todo o pessoal aqui da família do Carlos do Carmo e tal. Foi uma festinha bacana, a galera adorou. E no dia 2, finito. Festa nunca mais. Que dureza, hein? E aí você já tinha programado, Ivan, um monte de show, né, que você tinha, a sua agenda é cancelada. Como é que estava a agenda? Eu tinha show na Alemanha, tinha show na Itália, tinha show na Espanha, tinha show em Portugal, inclusive tinha 2 concertos em Portugal. Tinha um show, inclusive, em Porto Rico, que eu ia de Lisboa a Porto Rico e voltava para Lisboa. E foi tudo cancelado. E o trabalho dos 50 anos de carreira começaria em junho, exatamente no meu aniversário. Seria o start, né? Seria o meu aniversário de hoje, quer dizer, ia começar hoje, né? Pá, o start todo. E cancelaram tudo, cara. Acabaram com a nossa festa. Não, Ivan, não fala assim, pô. Acabaram com a festa, mas a gente está fazendo virtual. Aliás, o Cláudio é o bambambam desse negócio do virtual, inventou aí o Ziriguidum, está fazendo. É uma forma de a gente fazer. Claro que é frustrante, eu imagino, né? Que você tinha, né, organizado vários espetáculos e tal, né? O seu aniversário, 50 anos de carreira e tudo mais, era muito importante. Mas a gente tem que fazer o que... Quem que esperava por uma coisa dessa? Né? Ninguém estava prevendo. Nem as consequências ao ponto que chegou, né? Quer dizer, quando começou a acontecer na China, nós não esperávamos que pudesse fazer esse estrago no mundo, né? E realmente está sendo um estrago, continua esse estrago, porque aí no Brasil, inclusive, o negócio está muito feio. E, quer dizer, a gente fica aqui temeroso, porque a gente tem família, eu tenho família aí, tem o Cláudio, está todo mundo aí, e a gente fica preocupado, né? Eu e Valéria ficamos extremamente preocupados com meus filhos, com meus netos, né? E agora, a gente tem que ir levando. E agora, de uma certa maneira, aconteceu uma coisa legal. Esse lance da internet abriu um mercado que ainda era, assim, digamos, entre aspas, ainda um pouco incipiente. Ele estava já crescendo e agora criou-se novos formatos e eu acho que a partir desses formatos todos que já estão sendo usados, vão se desenvolver outros. Inclusive, formatos para que a gente possa ganhar dinheiro na internet, né? Porque em direito autoral, por exemplo, a gente não ganha muito, ganha praticamente nada. Quer dizer, em comparação, por exemplo, no meu caso, na minha geração, da geração passada, 60, 70, onde a gente se sustentava com o direito autoral, além dos shows, mas o direito autoral era substancial e suficiente para a gente ter... Como, por exemplo, eu tenho uma casa em Teresópolis, né? Além do apartamento que eu tenho no Rio. E isso, quer dizer, com a minha música, somente com a minha música, com a música de qualidade, uma música mais sofisticada, dava para viver bem, né? Quer dizer, você imagina, então, os populares. Agora, entendeu? A gente está complicado sustentar essas casas todas. Né? Agora, isso exatamente por causa do direito autoral, né? O direito autoral caiu vertiginosamente bem e ainda não existem sistemas ainda que possam remunerar os músicos, os compositores, da maneira como nós fomos remunerados na década de 60, 70, 80 e 90 até. Ficou muito mais complicado. Então, quer dizer, todos sobrevivem de shows. Os shows é que estavam sustentando, entendeu?
digamos assim, todo esse contingente de trabalhadores de cultura, né? Os espetáculos ao vivo. E a internet e essa pandemia veio exatamente para quebrar isso, quer dizer, entendeu? E então nós estamos tentando vamos dizer assim, se acostumar e criar, entendeu, novas formas de se remunerar, né, através da internet, que é o único veículo que nós temos hoje. E eu acho que dessas experiências que nós estamos tendo, vai haver um desenvolvimento ainda mais forte e lucrativo, né? Eu espero, quer dizer, é o que se espera, né? Esse aprendizado está sendo muito, muito bom para todos, inclusive para mim, que eu sou da época analógica, cara. Eu sou ruim de internet. Eu sou analógico ainda, né? Mas já estou aprendendo mais sobre esse mundo digital, né? Esse mundo. E o que fica também, que nos preocupa muito, nós conversamos no primeiro programa aqui, que eu fiz o Colibri na Quarentena, aqui na Hora do Rango, né? Na rádio, no YouTube, a nossa preocupação, o Cláudio também fez um relato sobre isso, não só dos músicos, né, os intérpretes também, mas a área, toda a cadeia de trabalho. Toda a cadeia de trabalho. Os artistas técnicos, que eu chamo, né, que tem o cara do som, o Cláudio também é de teatro, parou tudo no teatro. Nossa! Tudo. Então, e tem gente aqui em São Paulo que a gente tem notícias produtoras que não conseguem nem fazer o trabalho, porque não tem condições, porque tem artistas lá, técnicos batendo a porta pedindo cesta básica. É um negócio assim dramático. Está muito dramático. A coisa está muito feia. E esse foi o grande problema dessa pandemia, porque empobreceu e colocou contingentes de outros, inclusive de outros segmentos da sociedade, que tem situações bastante complicadas, né? Por exemplo, eu me sinto muito privilegiado ainda. Existe nós todos, né? Todos ainda somos privilegiados, mas essa turma está... E então a gente vai ter que fazer, e eu acho que aí é que vai começar a se desenvolver outras formas para se monetizar através da internet, para cotizar dinheiro, para arrumar dinheiro, para poder ajudar essas pessoas, porque não são só os músicos, são iluminadores, técnicos de som, roadies, cenógrafos, toda uma cadeia de trabalhadores, exatamente. Né? Trabalhadores, a gente vamos ter que fazer isso. E o único caminho que a gente tem é através da internet. Então, nós vamos ter que monetizar a internet de alguma forma para poder juntar dinheiro para poder distribuir para eles, porque a situação realmente está terrível. Bom, não sei se você está acompanhando, Ivan, o Cláudio com certeza acompanha algumas iniciativas aqui no Brasil, né? O SESC, por exemplo, começou com o Mesa Brasil aqui, com lives para arrecadar alimentos, né, para os artistas, assim, mais urgentes, na questão emergencial mesmo. Tem alguns editais do Itaú Cultural aqui em São Paulo. O SESC Nacional também está propondo uma grande convocatória, eles não chamam nem de edital, é uma grande convocatória que deve seguir até o fim do ano, pelo menos o Marcos Rego aqui nos disse, que ele é aí do Rio de Janeiro, né? O Marcos falando que vai seguir essa convocatória para ajudar os artistas e os artistas técnicos, até para fazerem lives, ensinar os outros como faz, né? Porque eles têm a área do som, da imagem, podem nos ajudar muito, né? E algumas iniciativas do poder público. Aí a coisa já fica um pouco mais complicada, né? Porque foi aprovada agora a lei Aldir Blanc, aprovada nas duas casas, na Câmara e no Senado, só que ainda pode ter... Ainda vai voltar para a Câmara, voltar para a Câmara de novo. Depende do Bozo, da sanção do Bozo, como ele vai... Né? Enfim. Então, mas mesmo assim, eu acho que foi uma vitória, né? Jandira Fegali no Rio, a Benedita, né, Cláudio? Batalhando. Queria que você até falasse um pouquinho mais, até porque se você tem alguma informação mais nova aí na área. Realmente, a Jandira e a Benedita foram duas figuras realmente muito importantes na articulação da relatoria e da aprovação
dessa lei que está tramitando em regime de urgência. Existe um ponto de discussão a respeito dessa lei que eu acho muito interessante e democrático de se levantar, que é muita gente falando por que criar uma lei que privilegie uma classe, né, e de alguma maneira talvez em detrimento de outras, né? Uma explicação que eu dou para isso, existem várias explicações para isso, mas uma delas, por exemplo, é que boa parte do dinheiro que viria para sanar essa lei viria, a maior parte, diga-se de passagem, do Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura é um fundo que existe desde a criação da Lei Rouanet. E nunca o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura nunca foi usado para a cultura. Há anos que ele é contingenciado para ser usado em outras áreas. Né? Então, uma das coisas que a gente está falando não estamos tirando dinheiro de hospitais, não estamos tirando dinheiro de outros ministérios ou de outras ações para as quais já existe orçamento, né? Já existem outros planejamentos. A gente só está pedindo para que o dinheiro da cultura seja usado. Fique na cultura. Exato. Né? Coisa que pouco foi. Uma vez a OAB, se não me engano, fez um cálculo de quanto que o Estado brasileiro devia para a cultura pelos anos e anos de contingenciamento do Fundo Nacional de Cultura. Eles chegaram a um valor perto de 6 bilhões de reais. Um negócio assim absurdo, né? Que se tivesse sido usado ao longo desses anos todos, com certeza a gente chegaria num momento de crise como esse com muito mais estrutura, com muito mais tranquilidade do que o que a gente está acontecendo agora. Verdade. E o que você falou foi também um editorial da Folha, né, que fizeram essa ressalva na lei, né? E a Jandira Fegali até tem o artigo dela que ela publicou na Folha, exatamente explicando esse contingenciamento, né? Explicando de onde vem a verba. Não vai pegar uma verba que pode ser destinada a outro, é uma verba da cultura mesmo, como você esclareceu muito bem. Só para dizer do Fundo Setorial do Cinema, que eu entrevistei aqui a Laís Bodansky e a Tata Amaral, são 2 bilhões só do Fundo Setorial de Cinema, que é uma verba que o Bozo está segurando lá, que não quer liberar. É um negócio absurdo, é a verba do cinema, é verbas... E a lei, ela propõe, ela não propõe exclusivamente pegar dinheiro e botar na mão das pessoas. Existe também essa emergência, essa ação que é urgente. Mas a lei propõe editais, propõe pegar o dinheiro e transformar ele em trabalho. Isso. Né? E existe essa ideia muito feia, né? Difundida principalmente pela extrema-direita, de que os artistas mamam nas tetas do governo, né? Que a Lei Rouanet é uma maneira de mamar nas tetas do governo. Não, e isso sabe o que é mamar na teta do governo? Mamar na teta do governo é você ser empregado e não trabalhar. É você ganhar dinheiro, é você ser um fantasma, né? Numa repartição pública. Numa repartição pública. Isso é mamar nas tetas do governo. O que o governo faz? O que o governo faz em relação a própria propina. Porque a propina, o que mais é? É dinheiro nosso, entendeu? Para obras, né, do governo, para várias atividades que o governo terceiriza com empresas e tudo. E é um dinheiro nosso. Isso sim é mamar na Isso é mamar na teta do governo. Porque é exatamente como o governo subsidia hospitais, subsidia a saúde, subsidia transporte público, subsidia a cultura. E se você for olhar o que o governo gasta com cultura e o que o governo gasta com as outras áreas essenciais da sociedade, é ínfimo. Então, essa acusação é ridícula. Não, mas é ridículo. Mas ela também tem uma vertente ideológica também.
né? Claro, isso que eu ia falar, exatamente. 90% da cultura brasileira é comunista. Quer dizer, uma coisa como se eles achassem que o Brasil pudesse se tornar um país comunista, que é uma demência. Quem pensa isso deve ir no terapeuta ou então se internar num sanatório, porque isso é impossível. A história já mostrou anos, já temos décadas e décadas e décadas, é impossível. Entendeu? O Brasil se tornou um país. Agora, eles usam essa. Porque eles são paranoicos, são doentes, são pessoas que precisam de tratamento, né? E são exatamente as pessoas que estão decidindo para onde vão as verbas. E, evidentemente, eles vão dificultar o máximo para que a cultura brasileira, que para eles, entendeu? Está cheio de comunistas, né? Eles não conseguiram ainda tirar o comunista debaixo da cama deles, entendeu? Quer dizer, quando eles vão dormir, eles ficam com medo, eles dormem mal, entendeu? Porque tem um comunista debaixo da cama deles. Então, essa paranoia, essa doençazinha deles, que é uma doença que está atrapalhando, entendeu? O caminho do Brasil, quer dizer, inclusive a democracia. Quer dizer, o Brasil está com uma demo, entendeu? É verdade. A democracia desapareceu. Então, quer dizer, é demo, né? Quer dizer, nós temos um demo. Democracia é exatamente por esse viés ideológico absurdo. Né? E perseguição, né, Ivan? Vamos falar a verdade, o Cláudio. É a perseguição do artista, porque o artista faz você refletir, né? A educação também, eles estão perseguindo, eles querem definir as universidades federais sem uma lista tríplice, quer dizer, não querem que a comunidade científica e dos professores definam quem vai ser o novo reitor. Eles querem escolher o reitor, quer dizer, eles se metem na educação e na cultura. São áreas que o povo começa a refletir, pensar bem, ver essas loucuras que o cara está fazendo. É exatamente o que o nazismo fez, entendeu? Quer dizer, na verdade, a lavagem cerebral nas escolas e nas universidades. Né? E nos laboratórios de ciência, chama-se simplesmente isso, lavagem cerebral. Isso. E fascismo também, né? Se quiser usar um outro termo. Fascismo também pode ser. E é curioso como existia aquela retórica, né, de que as esquerdas brasileiras queriam transformar o Brasil numa Venezuela, mas a gente vê que quem está transformando em uma Venezuela é o sistema de exatamente, você vê que existem traços muito mais parecidos com o que acontece na Venezuela na extrema direita e não na esquerda brasileira, né? Então é uma contradição, né? Hoje é dia de aniversário, gente. Nós já estamos no papo sério. Fala, Ivan, desculpa, eu não quero cortar você. Eu sabia que ia rolar esse papo. Mas o assunto, entendeu? Não, mas esse assunto é um assunto que faz parte dos meus 75 anos de idade. Isso, eu ia até comentar. Um homem que passou pela ditadura, que nem o Ivan, né, o Cláudio, eu também, mas passou pela ditadura, vê uma situação no país assim, o cara deve ficar pirado, né, pô? Né? Achar que nunca mais ia acontecer uma coisa assim, né? Um fascismo tão claro, né? Imagino que você deve ficar. Sabe uma coisa? Eu, assim, com o tempo, eu fui perdendo essa coisa do ódio, da raiva, entendeu? Eu não tenho, assim, eu não fico, assim, eu não tento convencer as pessoas através do meu discurso político, entendeu? O meu discurso político, ele me pertence, assim como a minha religião. Eu sou ivanista, eu inventei a minha religião, fui pegando as coisas boas das outras religiões e da religião católica, por onde eu comecei, que são coisas que me fazem bem, me fazem eu ser um ser humano melhor. Né? Que esse é o papel das religiões, é transformar os indivíduos em pessoas melhores, mais dignas, mais generosas, mais honestas. Né? E esse é o papel das religiões. Né? Quer dizer, então, eu acho que cada pessoa é o seu próprio é a sua unicidade em tudo, na sua ideologia, na sua filosofia, na sua religião. Então, e nesse ponto, eu não tenho o direito e nem quero ficar convencendo uma outra pessoa do que eu penso. Porque o que eu penso é o que me faz bem e que me mantém equilibrado e em pé, entendeu? Nesse mundo que está aí. Né? Então, eu me sustento com o meu pensamento,
entendeu? E com as coisas, porque essa é a leitura que a gente tem que fazer com si próprio. E a democracia é exatamente o respeito pela unicidade. Evidentemente que existem exageros, como os fundamentalistas, a violência, a grosseria, a estupidez, essas coisas todas, né? Mas, assim, ódio, raiva, né? Essa coisa doentia, né? Porque raiva e ódio são coisas são coisas doentias, né? E que as pessoas precisam se tratar. Porque, na verdade, é o seguinte, por exemplo, eu tenho na minha família várias pessoas votaram no Bolsonaro e continuo amando elas, a gente continua falando quando a gente fala de política, assim, quando a gente se encontra e fala de política, assim, extremamente saudável, extremamente importante, cada um defende o seu ponto de vista, é direito das pessoas terem os seus pontos de vista, eu tenho que respeitar isso, pelo menos, né? Se eu sou um democrata, eu acredito na democracia, eu não tenho que agredir uma outra pessoa porque pensa diferente de mim, né? Então, eu não tenho o direito de ficar convencendo, porque quem se convence é que é a coisa. Você que tem que dizer para si próprio que você não acredita mais no que você pensa e quer mudar, entendeu? Eu não quero mudar o outro, entendeu? Quem tem que mudar o outro é o outro, né? O problema mas é verdade. O problema que a outra pessoa tem comigo é dela, não é meu, né? Então, essa que é a visão que eu tenho, né? Então, por exemplo, hoje é meu aniversário, mas eu estou bem. Eu não estou com raiva das pessoas. Eu só tenho. Eu fico triste, entendeu? E irritado, que é diferente de ter ódio. Eu fico irritado com certas coisas, né? Eu me indigno com certas coisas, mas eu não carrego ódio e raiva, entendeu? Porque é um sentimento ruim. Você ocupa o seu espaço, né, na sua cabeça, no seu coração, esse espaço poderia estar sendo ocupado por coisas muito melhores, fazendo muito melhor a você, né? Então, mas isso só foi aprender com o tempo. Eu falo assim, eu preciso entrar nessa filosofia do Ivan, porque, cara, que dá raiva aqui, mas faz mal para a saúde, né? Faz mal para a saúde também, né? Mas isso é opinião própria das pessoas. As pessoas é que se curam, entendeu? Entendeu? Cada pessoa se cura ou acha que aquilo realmente faz bem a ela tem mais a que ficar com aquilo. Eu acho que a felicidade é uma coisa difícil, meu amigo. Opa, se não. Entendeu? Então, se faz bem a pessoa estar feliz, fique com isso. Eu não quero interferir nisso, porque, sabe? Então, eu acho que hoje o meu posicionamento é esse, porque eu deixo de ser eu estou menos depressivo, estou menos ansioso, e a minha vida está muito mais tranquila. Eu estou fazendo mais bem a mim porque eu preciso. Você vê, eu tenho muito mais tempo mais passado do que futuro. Isso aí. Então eu tenho que aproveitar esse futuro que falta ainda, pelo menos para ficar bem como ser humano. Beleza, isso mesmo. Comigo. Bela filosofia, mas eu tô feliz aí ouvindo. É uma filosofia de um homem que está fazendo 7,5 com a plena saúde e pensando as coisas. É uma para seguir, está curtindo. E só para citar aí que você falou essa frase, outro dia eu ouvi essa frase de outras pessoas, também fui pesquisar. Sabe quem falava muito, eu tenho mais passado do que futuro? O Mário de Andrade. O Mário de Andrade escreveu um poema lindíssimo sobre isso. É incrível você ter citado agora, que veio para mim essa... Ele falava isso, né? Eu tenho mais passado do que futuro e eu tenho que aproveitar, eu tenho que deixar de lado certas besteiras, né? Essa filosofia sua é legal. Agora o povo deve estar nervoso comigo. Colibri, pô, você está falando com o Cláudio Lins, o Ivan Lins, aniversário dele não está tocando música nenhuma? Não, vai tocar agora. Não sei qual. O que a gente vai ouvir, Ivan? Lembra de mim, por favor. Lembra de aniversário. Continue lembrando de mim. Então roda Lembra de Mim, porque hoje é aniversário do Ivan Lins, tem que lembrar dele, pô, certo? Ele está lá em Lisboa, mas ele volta para o Brasil breve. Então vamos rodar. Roda!
Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros agis. Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz. Perto daqui, há tempos atrás. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz. Perto daqui, oh, tarde demais. Lembra de mim. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz. Perto daqui, tarde demais. Lembra de mim. Lembra de mim.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Ivan Lins e o Cláudio Lins. O Cláudio está lá no Rio de Janeiro, o Ivan está em Lisboa. Hoje é aniversário do Ivan, 7.5, né? Saúde, com uma filosofia saudável, para não ficar com raiva de ninguém, que é difícil, né? Mas, enfim, ele está nos ensinando aqui, né, nessa conversa, né, Cláudio? Estamos aprendendo muito aí com seu pai hoje, né, Cláudio? Não, mas eu já aprendi isso também com ele, que a gente obviamente tem que ter esse olhar para a sociedade crítico, né, para a gente contribuir com a sociedade, mas principalmente nós artistas, né, a nossa maior contribuição é a nossa arte. Então, eu sou muito mais, apesar de eu ter um posicionamento político muito claro, muito evidente, eu acho muito mais interessante eu botar essa política na minha arte, na minha música, no meu teatro, do que ficar postando todo dia alguma coisa e tal. E tem dia que a gente desliga a televisão mesmo, passa 2 dias sem ver noticiário para poder viver, para poder aproveitar. Isso eu aprendi com o pai, porque o pai sempre foi um homem do mundo, né? Um bom vivant, né? O meu pai nunca deixou de ter essa ligação com o prazer pessoal, né? O prazer individual mesmo, ou o prazer individual mesmo que coletivamente, familiarmente, com amigos, né? Isso que eu quero dizer. Então, esse ensinamento do pai eu aprendi muito cedo, já uso isso já para minha vida. Tem dia aqui que a coisa tá pesada, eu falo, desliga tudo, vamos, imagina, a gente tem que viver, né? A gente tem uma vida só. Não vai ficar esperando a reencarnação, né? Vamos viver agora. O Ivan, você acompanha o noticiário do Brasil, esse negócio de mortes e tal, ou você desliga uma hora? De vez em quando você vê, de vez em quando você desliga? Como é que você se organiza? Não, eu, de vez em quando, eu vejo, quer dizer, na verdade, porque eu assisto aqui os jornais daqui de Portugal, né? Quer dizer, de Lisboa, e aí eles noticiam. Mas é uma coisa muito rápida, né? Quer dizer, não dá tempo de você ficar desesperado, né? Quer dizer, se bem que as notícias são desesperadoras, porque a gente vê como o governo não se preparou para isso, quer dizer, na verdade, eles fizeram pouco caso da doença, né? Da pandemia, e não se prepararam para resolver, e agora a coisa complicou, porque é um país com 200 e tantos milhões de habitantes, e com muitas regiões pobres e diferentes, desigualdades, diferentes, né? E inclusive muitas com dificuldade de acesso e tudo. Então, eles não estão sabendo como resolver isso, né? Quer dizer, e o melhor exemplo que a gente pode ter é o Ministério da Saúde. Quer dizer, eles não têm nem um Ministério da Saúde firme e ativo. Quer dizer, o último ministro que tentou fazer alguma coisa foi demitido porque tentou, entendeu? Bateu de frente com a ideologia mesmo, né? O menino que acha que é Napoleão, né? Ele faz coleção de chapéus de Napoleão em casa, tudo. Ele completamente, entendeu? Completamente insano. Não, mas coitado, mas não, a gente tem que entender, quer dizer, isso foi a eleição dele foi um acidente, né? Foi um total acidente. A gente não pode deixar de... Foi um acidente. Aconteceu, o pessoal ficou contra o PT e aí elegeram ele. Né? Foi o primeiro que passou na frente, entendeu? Passou na frente com um discurso antipetista, foram nele e votaram. Pronto. Mas isso, para nós, se você analisar assim, foi um acidente. Entendeu? Mas só que eles não podiam contar que era um cara doente, né, de cabeça, um homem completamente psicopata e etc. Eu tenho até pena dele, porque, na verdade, ele devia estar em tratamento. Né, não... Internado, ele devia estar internado, esse cara. Devia estar internado, não, mas deveria mesmo. Não, Ivan, é que você acompanha pelo noticiário aí de Portugal, mas aqui a gente, o Cláudio e eu, aqui, todos os brasileiros, ficamos até apreensivos, porque agora estão manipulando os números, a informação, não há transparência sobre quantos contaminados, quantos mortos, quer dizer, até isso o cara quer interferir para manipular
porque ele tem uma pressão da sociedade, ou melhor, de um grupo da sociedade, da elite, que quer voltar ao trabalho sem ter feito a lição de casa de fazer o isolamento. Então, ele está manipulando para, entendeu? É um negócio... Eu consigo Fala, ver, eu tento sempre buscar um caminho do meio. Inclusive, sou um bom mediador de opiniões extremas, assim, eu lido bem com isso. E eu tento limpar um pouco as ideologias e tal, e pensar numa coisa muito prática, em verdades que sejam mais absolutas, que sejam mais factuais do ponto de vista da aceitação geral. Então, se você limpa as ideologias, limpa né, o olhar mais pessoal e próprio sobre tudo que está acontecendo, os fatos são mais simples. Nós estamos vivendo uma crise que é muito séria. E a gente precisava de pessoas que fossem muito competentes e que fossem capazes de aglutinar toda essa variedade de pensamentos que existem num país como o Brasil, né? E a verdade é que as pessoas que estão lá têm propostas que não são aglutinadoras, que são de ruptura. E nesse momento, tudo bem, existe já desde das eleições um discurso de rupturas em várias frentes e ele foi eleito para fazer isso. Mas nesse momento você não pode, você tem que aglutinar, você tem que unir o Brasil. E não existe ali nenhuma vontade de unir o Brasil, e mesmo que existisse, as propostas que vêm não são propostas aglutinadoras. Então, assim, se houvesse ali realmente um olhar patriótico, essa é a minha opinião, né? Se houvesse realmente um olhar patriótico ali, seria, olha, vou botar alguém aqui, vou deixar aqui pro Mourão ou pro sei lá o quê, porque realmente eu não vou dar conta disso, porque não vai dar conta, porque não tem competência, não tem preparo e não tem proposta aglutinadora, não tem proposta de união para o Brasil ali, não vai sair, dali não vai sair proposta, não vão sair propostas de união. E aí fica aquela discussão, porque também a oposição, porque também a imprensa e tal. Me desculpe, você tem que saber lidar com a oposição. Claro, você tem que saber lidar com a imprensa. A oposição e a imprensa não vão desaparecer para as suas ideias acontecerem. Não vão. Pois é. Entendeu? Mal comparando, e eu não estou aqui defendendo, mas assim, só como comparação, o PT teve que lidar com uma imprensa hostil e com uma oposição durante todo o seu governo. E soube lidar. É matar no peito e falava, não, vamos lá. Esses caras eles não matam no peito. Esses caras dão butinada à torta e à direito. E não é isso que a gente não pode ter uma coisa dessa. Então, assim, o que falta realmente é a gente preparada para isso. Eles não são preparados. Não são mesmo. Não, e o caso do Secretaria de Saúde, só para citar, é que ele mandou o cara embora não é porque ele era competente ou não competente, é porque ele estava aparecendo mais que o presidente. Então ele falou, esse cara é um menino mimado, né? Aquela coisa, o cara é sem noção. Né? Mas esse cara está aparecendo muito, vou tirar ele aí. Pô. Pois mas isso aí é psicopatia. Claro. Isso é sociopatia. Isso é sociopatia. Sociopatia, beleza. Isso é sanatório. Bom, e tem uma coisa que eu acho, inclusive, que essa questão dele falar em nome de Deus, eu tenho muita curiosidade para saber que Deus é esse dele, que Boa. prova raiva, ódio, intolerância, tortura, homofobia, armamento, racismo, misoginia, todas essas coisas. Quer dizer, que Deus é esse dele? Quer dizer, é um Deus próprio que ele criou, entendeu? Se ele fala em nome do Deus que nós cultuamos, aprendemos desde a infância a cultuar, entendeu? Ele ofende o nosso Deus. Ele está ofendendo. Entendeu? E o Deus dele deve ser de uma seita, porque só uma religião, só uma seita é que aceita esse tipo de coisa. São seitas fundamentalistas, existem várias seitas, quer dizer, no caso dele é uma seita evangélica, né? que é fundamentalista, e aí sim,
Ele está falando lá com... E quem aplaude, entendeu? Deve estar concordando com essa seita, e com esse pensamento, e com esse Deus que deve ter que, na verdade, para a gente, ele tem que dar um outro nome, né? Mas as religiões, todas as religiões têm um Deus que se chama tal, ele precisa nominar o dele. Quem que é? Agora, eu queria falar um pouquinho, só para terminar o assunto aqui do país e da pandemia, que eu achei muito lindo o pessoal o pessoal que está na linha de frente, né? Os técnicos de enfermagem, os médicos e tal, eles utilizaram a música Novo Tempo para uma homenagem que eu acho que o Ivan deve ter ficado muito emocionado, né, Ivan? Quero que você dê seu relato agora, porque fizeram, né, com a música Novo Tempo, uma grande homenagem a esses profissionais da saúde que estão na linha de frente, estão morrendo, estão trabalhando firme, né? Foi lindo, né, Ivan? Fala um pouquinho. Eu vou rodar agora esse clipe. Foi lindo. E seria bom as pessoas verem. Eu chorei muito, porque, na verdade, quer dizer, ele foi uma homenagem que eles fizeram, não só, mas para toda a classe, entendeu? Que está ali sofrendo e que sofre e que está completamente abandonada por esse governo, né? Quer dizer, o governo, quer dizer, em relação à vida, eles estão realmente completamente, entendeu? O presidente diz que morrer é natural, quer dizer, é do destino, né? Entendeu? Quer dizer, um homem que pensa o povo dele passar o que está passando, entendeu? Tem que ser mesmo internado, né? Imediatamente, com rapidez. Agora, o vídeo é lindo. Eu nem vou falar mais dele. Eu acho que legal as pessoas Vamos ver. que não viram ver. Então, vai rodar o vídeo agora, o Novo Tempo, que isso é uma prova, né, do como o Ivan Lins com o Vitor Martins fizeram esse clássico da música popular brasileira, que tocam as pessoas até hoje. Quer dizer, o clássico, na minha avaliação, de vocês também imaginam, é aquele que perdura, né, a música que segue durante tanto tempo. Vocês fizeram há tanto tempo essa música e ela é reapresentada num momento tão sensível da população. É lindo. Novo Tempo. Vamos rodar agora. Num novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Um novo tempo, apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda a injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança.
força mais poderosa do planeta. Juntos, vamos vencer. Olá, pessoal. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito difícil, uma fase extremamente estressante, mas eu tenho certeza que sairemos pessoas muito melhores. Acredite nisso, tenha esperança. Estamos de volta aqui com o Ivan Lins e o Cláudio Lins. Daqui a pouco nós vamos falar da festa, não estamos falando da festa, falando de pandemia. Aliás, essa música, O Novo Tempo, né? Sempre que eu ouço O Novo Tempo, eu lembro também que a história que o Ivan contou com o Vitor juntos também, né? Essa daí que ia tocar no Thriller, não é essa daí, o Novo Tempo, Ivan? Eu estou enganado. Que ia fazer parte do Thriller, mas não consegui chegar a um acordo com o Quincy, eu e Vitor, né? E não conseguimos chegar a um acordo contratual. E aí passou o tempo, ele gravou o Thriller e a música ficou de fora. Mas é aquela famosa frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Pois é. Porque na verdade, se o Thriller tivesse entrado nesse disco, Michael Jackson, gravado No Novo Tempo, né? Michael Jackson, né? Que foi o disco mais vendido na história da música. Eu não estaria aqui, eu estaria morando nas Ilhas Fiji. E vocês nunca mais ver o Ivan, pode assumir. Diga-se de passagem, ele e a família, tá? A família, o Cláudio. Tô nessa, né, Cláudio? Tô nessa. O Cláudio tá toda a família. Tudo bem. Daria para ser uma ilha para cada um. E que sempre me perguntam dessa história, né, da relação com o Quincy, que foi muito importante no momento, para a carreira do Ivan especialmente, e daquele momento que houve a questão legal que nos chegou-se a um acordo, né? Mas depois que eu assisti o documentário sobre o Quincy Jones, eu entendi que esse cara ele domina tudo. Ele é um cara que ele quer as coisas para ele. Todo mundo é funcionário dele. Então, ele quer que todo mundo seja... É um super talentoso, não há a menor dúvida quanto a isso, dos maiores artistas do jazz, da música americana e internacional. Só que no documentário, não sei se você viu, Ivan, eu acho que você viu, ele mostra o jeitão dele, a personalidade dele, que ele quer tudo em volta dele. Quer dizer, todo mundo trabalha para ele, né? É um pouco até mafioso, desculpa a palavra. Não chega a ser, eu não diria mafioso, mas é assim, quer dizer, ele se autovaloriza com razão, porque ele tudo que ele teve e onde ele chegou, quer dizer, se tornou o Midas do mercado americano, principalmente na década de 80, é por esforço próprio, né? Ele era um arranjador, inclusive um arranjador médio, não era assim considerado um super band leader, entendeu? Trabalhou com vários cantores americanos e tudo, mas tinha o tino comercial e uma ótica, né? Uma visão de mercado, entendeu? Privilegiada. E ele conseguiu desenvolver isso, né? De uma forma brilhante, inclusive. E assim, se deu um preço, né? Se quer, é isso. Tanto que, poxa, eu devo a minha carreira profissional a ele. Nós só não acertamos o contrato do Novo Tempo, entendeu? Mas o resto foi uma maravilha. Só o Novo Tempo, e ele, de uma certa maneira, tinha uma certa razão, porque ele sabia que você colocar uma música no Michael Jackson é tirar o prêmio na loteria, né? Então, quer dizer, no contrato do Novo Tempo, ele pediu coisas que a gente não estava disposto a dar, entendeu? Quer dizer, é aquele negócio assim, 90%. Eu fico com tudo e vocês, né? É aquela história do contrato leonino, né? Que vocês, às vezes, artistas, muitos de vocês da geração, assinaram, né? Assinavam assim, né? Eu fico com tudo e você entra só com... Já sabemos, né? 3 pontos. O pai tem uma história sobre Madalena também, de direito autoral, que é absurda também na época. Como é que é essa história? Foi um editor, né, que era de uma editora que pertencia ao grupo da Warner, que basicamente editava os artistas da Philips na época. E ele inventou, junto com a UBC, eu era da UBC nessa época, foi a minha primeira sociedade, um artigo chamado Cláusula Sexta,
em que, para você assim, começar a ganhar seu direito autoral realmente integral, você tinha que ter 10 músicas gravadas. Enquanto você não tivesse 10 músicas gravadas, você ganhava uma mariola e uma cocada. Entendeu? Essa coisa mesmo, você ganhava 10%, eles ficavam com 90%. Né? E eles fizeram isso comigo. Porque, poxa, com Madalena, exatamente com Madalena. Porque foi a sua primeira música realmente. Primeiro grande sucesso, né? O maior sucesso sempre foi a música que mais me deu dinheiro na vida, né? Mas só depois, quer dizer, se eu tivesse ganho o dinheiro quando a música estava no auge com a Elis, meu Deus do céu, eu tinha ficado rico. E eu não fiquei rico com Madalena por causa disso, por causa dessa chamada cláusula sexta. Esse editor se enriqueceu com Madalena. E eu acredito que alguém da UBC, que também aceitou essa cláusula, deve também ter dividido ali o lucro de uma certa maneira. Então, tinham essas coisas. Mas por isso que a gente não vai para Ilhas Fiji, né, Ivan? Fica difícil. Né? Não pode para Ilhas Fiji. Mas é como diz aquele velho ditado, né? O concordado não é nem caro nem barato. É verdade, verdade. Mas aí, o que você está contando, esse caso Quincy Jones, o caso Madalena e tal, são casos que muitos artistas, né, sofreram da imposição das gravadoras, né, na época, que determinavam as majors, né, determinavam o que tinha que ser, o que tinha que não ser, e os artistas ficavam meio reféns, né, de tudo isso. Né? Uma história que hoje o Cláudio, que é nova geração, não vai ter nenhum desse tipo de problema. Né? Pode ter outros problemas, mas esse não, né, Cláudio? Certo? Não, eu acho que teve aí toda a geração do meu pai e várias gerações antes de mim que foram aprimorando as leis, né, e foram aumentando e consolidando os direitos dos artistas, né, em especial o direito autoral. Eu já cheguei numa época em que o direito autoral já estava muito, muito consolidado e muito bem administrado, né? É claro que a gente ainda pode melhorar, inclusive participei junto com meu pai e com vários outros artistas de um movimento relativamente recente, de mais ou menos 10 anos para cá e tal, que aprimorou ainda mais o sistema de arrecadação de direito autoral, né? Então, assim, está sempre, obviamente, aprimorando. Agora, se você me perguntar que época que eu gostaria de ter vivido, eu gostaria de ter vivido na década de 60. E olha que provavelmente o direito autoral naquela época devia ser muito pior do que hoje. Era ruim. Mas assim, o Brasil, por tudo que eu já li, por tudo que eu já pesquisei e tal, o Brasil, e em especial o Rio de Janeiro, né, era o melhor lugar do mundo na década de até o golpe de 64, era o melhor lugar do mundo. Essa fase de 45, né, que é o final da guerra e o final da ditadura do Getúlio, até o golpe de 64, cara, esse lugar aqui era o paraíso. Por tudo que eu leio, né, inclusive culturalmente, musicalmente, o Brasil, na década de 60, de 50%, era a rota dos grandes artistas internacionais. Verdade. Todos vinham para cá cantar, todos. Era incrível. Eu adoraria ter vivido mesmo essa época. Mas você está vivendo a sua época e está fazendo o trabalho certo. Como hoje, que vai ter uma festa para o seu pai. Olha o gancho que eu dei. E tal, né? Para falar, eu dei uma volta para falar do assunto. O 7:05 hoje do Ivan, importantíssimo. Vamos contar um pouquinho, vamos fazer um spoiler lá, Cláudio, vai. O Ivan faz conta que ele não está ouvindo a gente. Tá bom. Vou ver o que eu posso revelar. O que você pode revelar? Hoje, que vai ser? Bom, primeiro vamos falar que vai ter uma live, né? Dá o serviço aqui, isso. Começa. A live que chama-se Ivan Lins 75. E eu quis muito fazer essa homenagem para o pai, e não só para a pessoa dele, mas para a obra dele, né? É uma celebração de uma obra monumental, né? Monumental, né? A gente já falou muito aqui de como essa
a música dele viajou e como a música dele toca as pessoas, né? E aí eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho feito tanta live, vou fazer uma live, mas vou chamar convidados, né? Então eu saí ligando para alguns amigos dele e alguns amigos meus também, né? Para trazer também a minha geração para essa festa. De cara, eu já vou abrir a live pedindo desculpas para os vários artistas que poderiam estar aqui com muito merecimento, com muita pertinência nessa festa, mas quando eu cheguei a 15 pessoas, a 15 números musicais, eu falei, peraí, vou parar, porque senão também não vou dar conta, eu que estou editando os vídeos, porque eu pedi para as pessoas mandarem vídeos, tocando e cantando uma música que elas escolhessem, então o roteiro ele surgiu a partir do sentimento e da escolha de cada artista que eu contactei. E eu vou... Agora, também não era o caso de fazer uma live americana, né? Porque o meu pai já participou de lives internacionais e de live não tem nada. Né? Não é live. Não é live. Me engana que eu gosto, me engana que eu gosto, chama. Não, a live dos americanos é dar um play, né? Eles dão um play e passa. Né? Não. Live, para mim, é live, é ao vivo, é naquela adrenalina, tudo pode acontecer, pode dar tudo certo, pode dar tudo errado, e pode acontecer coisas inusitadas e surpresas boas e mais. Então, eu vivo assim, é isso que me dá prazer. Então, eu resolvi, falei, não, vou cantar, mas, infelizmente, a nossa tecnologia virtual, que já está muito bacana, já ainda não nos propicia essa sincronização de você cantar daqui, o cara cantar de lá e tal. Ainda não dá. Falei, tem o problema do delay, que a gente tem que aprender. Esse delay é exatamente. Terrível. Jogava no Fluminense, então... inclusive, o delay, né? Você sabe. Delay. E aí eu pedi para esses amigos mandarem vídeos tocando e cantando. Quando era só cantora ou cantora, eu fiz uma base, ou então pedi a base também para outro músico, e aí aproveito e juntei 2 convidados num número só. E aí a gente vai ter a live que acontece hoje, a partir das 5 da tarde. 5 da tarde. É lá no Palco em Casa, é isso? Isso, www.palcoemcasa.com.br. Ou então... aqui não tem BR, Cláudio, você só tem .com aqui, mas tem BR? Não, é tem... .com.br. Perfeito, então estamos corrigindo aqui. Perfeito. Isso. E, e também, isso é uma coisa que eu fiquei sabendo assim, tipo ontem, vai estar no meu canal do YouTube, o Cláudio Lins TV. Beleza. Então você pode assistir tanto por um quanto por outro, que funciona. E aí eu vou... Hein, filho? Oi? Cláudio Lins o quê? Cláudio Lins TV. Tá. TV. Mas também procurar. Mas isso faz parte do Ziriguidum, né? Você começou E uma edição, exatamente, uma especial edição do Ziriguidum, do Festival Ziriguidum em Casa, que a gente resolveu fazer. O pessoal também está aqui me dando esse apoio. E aí os convidados. Eu vou citar alguns. Vamos lá. Eu estou com uma lista aqui, ó. Uma lista. O Ivan não sabe a lista que temos. Então, tem alguns que são óbvios, né? Tipo Gilson Peranzeta. Opa! Deixar de ter o Gilson, né? Com o João Senise também, que inclusive gravou um disco todo com a obra do pai. Então, assim, né? Uma pessoa que tem muita pertinência que está aqui. De estar aqui. Tem amigos do meu pai, como, por exemplo, a Leila Pinheiro. A Leila, então, ela falou, se você não tivesse me chamado, eu nunca mais ia falar com você. Eu vou ouvir isso de outros. Vai sim, com certeza. Da Leila eu me livrei. Tá bom. Gilson e Leila, tudo bem, né? Gilson e Leila. Chamei um cara também que topou na hora. Isso aqui também foi um complicador ou um prazer, porque falei, bom, eu fiz uma lista aqui de cara de 30 pessoas, né? Mas as primeiras 15 falaram sim. Porque vai que um falava, não vou poder, não sei o que, tá, mas todo mundo falou sim e eu tive que parar. Liguei para o nosso querido Lenine. Lenine tem uma história linda com o pai. Uma história linda com ele. Você quer contar essa história ou conto eu? Conta essa história. Não, quer dizer, eu estava fazendo o show São os Todos Iguais essa noite, lá em Recife, e quando acabou o show, veio um grupo de estudantes. Isso era 77, 78, por aí? 78, 77, 78.
E aí eles foram, depois do show, foram falar comigo, disseram que estavam fazendo um trabalho, não sei o que tal, e que se me desse na telha, se eu pudesse, se eles queriam me receber no dia seguinte, se eu podia ir lá na casa de um deles e tudo. E eu, assim, eu falei, não, pode ser, não pode ser, aquela coisa toda, será que eu vou acordar cedo? Vou ter que acordar cedo, não sei o que. Ó, acordei cedo com a Lúcia, sua mãe, e fomos lá, cara. Fomos lá. E eles, ficaram... o que é isso? E aí eles começaram a mostrar o trabalho deles. O Lenine, quer dizer, de uma certa maneira, é o principal da turma, né? Começou a mostrar as músicas dele e já era maravilhoso. Isso ele já era fantástico, sabe? Já sobressaía, né? Já sobressaía, né? Agora, ele era mineiro, assim, a música dele eram muito mais... as influências dele eram mais de Milton, essa coisa toda. Clube da Esquina, né? Clube da Esquina. Aliás, eu não sei se foi 78, 79. Eu não sei se foi o Somos Todos Iguais essa noite, não. Agora eu estou até na dúvida. Acho que foi um pouco mais tarde. Mas é por ali, 78, 79, por aí, foi por aí. E aí, cara, eles não acreditavam, puxa, que eu pudesse ter ido lá, né? E isso, de uma certa maneira, deu um impulso para eles muito grande, que eles tinham um grupo, tinham músicos, tinha até um menino que tocava cego, que tocava, acho que eu não me lembro se ele tocava contrabaixo, assim, sei que era o piano, era um compositor muito bom. E bacana, é tudo jovem, tudo rapaziada mesmo, assim, né? Quer dizer, esse que estão entrando ainda em universidade, né? Saindo os secundaristas, tinham secundaristas, eu acho também, mas é uma garotada nova, toda musical, toda já com uma visão cultural assim bastante privilegiada e foi uma conversa maravilhosa. Todos eles já tinham uma cabeça muito boa e tudo. E eu fiquei muito impressionado com o Lenine, né? Depois, na Velas, você lança o Lenine, um disco incrível com o Marco Suzano, que é o primeiro disco do Lenine, na gravadora sua com o Vitor Martins. Na verdade, o Lenine tinha um disco anterior, que era ele com o Lula Quiroga, ainda quando ele ainda estava em Recife. Que foi lançado pela Poligram. Né? Isso. Mas esse disco com o Marco Suzano, eu estava na rádio na época, foi impactante, né? É um divisor de águas. Divisor de águas, né? Um descasso. O disco é maravilhoso. Até hoje, né? Muito bom. Até hoje. Olho de Peixe. Beleza. Olho de Peixe, isso mesmo. Beleza o disco. O Cláudio sabe tudo também, é só pesquisar. O que mais que podemos anunciar para o seu pai, assim, fazer um spoiler nessa lista que eu tenho aqui? Chamei aqui... Aí chamei alguns amigos meus, né? Que de alguma maneira também são amigos do meu pai, mas que são mais da minha turma, né? Então chamei a Luciana Mello, legal. O Jair Oliveira, o Pedro Mariano, né? Tem uma música que o meu diretor musical, o Herbert Souza, fez junto com a esposa dele, a Eveline Garcia. E eles estão juntos, né? Trancados em casa. Ela toca acordeon, inclusive. E, cara, eu não vou nem falar mais nada porque vai ser... Opa, surpresa. Eu estou na lista aqui, mas não vou fazer isso. Está na internet. O Ivan vai olhar a internet, depois ele vê tudo. Mas tem um monte de gente, vai ser bem legal. Menescal Roberto Menescal. Menescal foi o primeiro a responder. E engraçado, né? Porque talvez ele provavelmente... Não, ele com certeza ele é o mais velho de todos, né? Desse grupo aqui que eu reuni. Meu terapeuta. O seu terapeuta. Cara, foi mesmo. Ele produziu 2 discos meus, né? Na Abril, para Abril Music, né? A afinada Abril Music, que fechou, né? Abriu e fechou. E o aniversário dele a gente perdoa, né? Perdoa, né, Cláudio? Aniversário. Também. Jubineando e depois A Quem Me Faz Feliz. Então foram 2 discos. E a convivência com ele foi uma convivência riquíssima, humanamente riquíssima, não é só musical, quer dizer, porque ele sempre foi um músico fora de série, mas
mas humano também, né? O Menescal é uma pessoa única, assim, Única. Ele para mim, é um humanista, assim, de última geração, assim, de high level, né? Como se diz. Então vai estar lá também na festa, a partir das 5 da tarde, nós vamos reiterando aqui, palcoemcasa.com.br, a partir das 5, também no canal do YouTube do Cláudio Lins TV, você entra lá também, tudo fazendo parte do ziriguidum.com.br, que é o festival que o Cláudio já organiza há um tempão. Desde que começou essa pandemia, o Cláudio já entrou nessa de organizar essas lives, que são muito importantes aqui, para os artistas continuarem mostrando o trabalho, né? A criatividade nesse momento de realmente de incertezas, né? Quanto ao futuro. Então, não temos um palco para se apresentar, vamos nos apresentar aí na internet. E o Ivan já aprendeu tudo de live, ou Cláudio? O que você pode dizer para o aniversariante? Tá indo bem, nas lives, assim. A cara dele. Mas o problema do meu pai é a internet lá dele. Internet, precisa arrumar uma internet melhor, Ivan. Assim que eu já vou providenciar. Então você vai mediar, desculpe, você vai fazer a mediação de tudo isso, né, Cláudio? Vai cantar e o seu pai vai ficar ouvindo só, ou ele vai cantar também, vai ficar chorando? Hoje eu não chamei ele para cantar. Eu acho que o homenageado tem que ficar quietinho. Pô. Outro dia eu vi uma homenagem ao pessoal do Led Zeppelin. Não, os caras estão lá sentados assistindo, não vai ficar. Isso, é isso aí. Homenagem é homenagem. O cara tem que dar uma folga pro cara, do 7.5 dá uma folga, pô. E aí no final, depois, quando acabar, aí sim eu chamo o pai pra gente conversar e ver o que ele achou e tal. E vão ter alguns convidados que também vão entrar para conversar com a gente, vamos ver. Legal, Claudio. Isso vai até que horas? Começa às 5 e vai até quando terminar? Não tem deve horário ser para muito acabar longo. a festa? Acho não tem hora marcada, mas eu imagino que até às 7 já deve ter acabado, 7h30. 2 horas aí. Não vai. Deve eu estou vendo a lista, tá grande, por isso que eu estou perguntando. Estou vendo a lista que o Ivan não está vendo. Tem bastante gente. De música é tipo 1h30 e aí depois a gente conversa um pouquinho e vai dormir. Vai dormir feliz. Se bem que ele vai estar num horário diferente. Quanto tempo de diferença aí agora? Se ele não dormir antes, o importante é ele não dormir antes, porque lá começa. Ivan, aqui vai começar às 5. Tremenda homenagem para você, você está lá. Já pensou? Mas, o Ivan não dá para responder que ele está dormindo. Diz a lenda que quando o meu pai foi... Tudo bem que aquela festa do Grammy Latino é enorme, é interminável, chata pra caramba, mas diz a lenda que antes dele ser anunciado como disco do ano, ele estava cochilando. Foi, porque na verdade é o seguinte, me chamaram dizendo que eu ia ganhar. Aliás, isso é um negócio... estranho pra caramba. Estranho, né? Estranho. Porque me ligaram um dia antes, dizendo que eu ia ganhar o melhor disco brasileiro. E que isso era um disco e não tinha assim, nenhum representante do Brasil na festa do Grammy Latino. Então, que eles dariam a passagem e estadia para mim, para eu ir. Assim, Ivan, seria muito legal, porque, na verdade, vai ser a primeira vez que o disco ganhador do Brasil vai fazer parte do show principal para 40 milhões de pessoas, não sei o que tal. Isso foi o que me disseram. Aí eu falei, porra, mas e aí, como é que eu faço? Não, já está com passagem comprada, gente, não sei o que, amanhã de manhã, não sei o que, hoje de noite você pega um avião e amanhã chega amanhã, não sei o que, é o dia do evento e tal. Porra, fui. Cheguei no dia do evento, tipo 12h, 1h, assim, fui pro hotel. Cheguei lá, cara, com 8 horas de fuso. E Los Angeles, né? Horrível. Negócio absurdo. Não sei, 8 horas, sei lá quantas horas, 5, 8, 6. Bom, um fuso horário assim feroz. Eu e o meu empresário, na época, que era o Marcelo Azevedo, fomos os dois. E aí botei uma beca e tal, eu não tinha, tive que alugar um smoking e tal, botei lá e fui. Cheguei lá, não sei o quê, começou o espetáculo, tudo
começava às 6, porque lá começa cedo tudo. 6, 7 horas e tal. Começou, papapá, não sei o que tal. E aí, poxa, aqueles prêmios de música popular, música de povão deles, daquelas músicas mexicanas, não sei o que, papapá. E eu com essa... E aí, eu acordado, esperando, né, chegar a hora de música brasileira. Aí chegou... Quando, de repente, apareceu no telão e o vencedor do melhor disco de música brasileira é de Van Lins, não sei o que tal. E acabou, no telão. Aí eu falei, bom... No intervalo, né? Era no intervalo entre uma coisa e outra, eles passavam no telão, né? No intervalo. Aí eu falei, bicho, pronto, acabou mesmo. Não vou subir no palco, não vou receber coisa nenhuma, já ganhei lá, depois eu vou buscar lá dentro. Está resolvido. E eu estou caindo de sono. Aí eu fui para um canto do teatro que estava mais vazio e dormi, mas dormi legal. Eu apaguei mesmo. Aí, cara, aí está rolando lá o show, não sei o que. Aí o último prêmio, o disco do ano. Né? E ele estava concorrendo. Eu estava concorrendo. E aí, né, como é no Oscar, né? Bom, não sei o que tal. Os concorrentes são Shakira, aí a câmera na Shakira, né? Agora, Alejandro Sanz, a câmera no Alejandro Sanz. Agora, fulano de tal, a câmera não sei o que tal, eram 5, né? Agora, sei lá, câmera. E do Brasil, Ivan Lins, a câmera. Você saiu do lugar, pô, cara, xarope. Não achou e não mostrou. Claro, você não achou. Eu estava lá no outro lado. Você não estava na cadeira. O cara, o diretor de TV, estava lá esperando na cadeira. Foi lá, você não estava sentado num lugar e eu estava. Eu nem sabia. Então, estava do outro lado. Então, pô, que tal? Podia ser pior, né? Podia ser pior. A câmera te achar e você tá lá roncando. Podia ser pior. Pô. Não, e aí veio. E o vencedor, não sei o que, foi, aí abriram lá, não sei o que tal, e Van Lins cantando histórias. Aí a câmera. Aí o Marcelo, que estava do meu lado, né? Me pegou no braço e Ivan! E aí levantou, fazendo assim sinal para a câmera descobrir. Ele está aqui, está aqui. Hein? Você ganhou, e você ganhou. Cara, aí eu tive que levantar, rapaz. Eu estava tonto, fui meio assim, zureta, né? Subi ali e tal. Veio a Salma Hayek, né? Aquela atriz, para me entregar o prêmio. Aí ela, me entregando, ela falou que era minha fã. Não sabia. Eu adoro. Olha Salma. isso. Falou para mim. Né? Bom, na hora que a Salma entrou, aí você acordou, né, Ivan? Você tava... Pelo amor de Deus, né? Aí, foi ali que ele recebeu uma salva de palmas. Nossa Senhora. Vamos perdoar que é filho do aniversariante. Vamos perdoar essa também. Vamos perdoar essa piada aí. Tudo bem. Aí, cara, e aí eu tinha que falar, né? Cara, eu não tinha ideia, a minha cabeça, eu não sabia o que falar. Aí a primeira coisa que me passou pela cabeça foi homenagear os músicos do mundo, dizendo que a música pode salvar o planeta. Foi o meu texto. Oh, legal, até que você teve presença. Eu ia dedicar o meu prêmio aos músicos do mundo inteiro, aos músicos que são anjos da guarda e a música podem salvar esse planeta tão confuso. Em inglês, hein? Em inglês. Em inglês. Em inglês. Não, o inglês saiu legal. Que bom. O discurso é que não estava preparado, mas foi de espontâneo, foi legal. Né, assim, quer dizer, aí eu tinha antes, até se eu recebesse o prêmio brasileiro, né, eu já tinha me pedido, Ivan, você agradece ao fulano, ao cicrano, não sei o que e tal. E aí, bicho, eu fui. A sorte é que os nomes apareceram, porque eu acho que os nomes não iam nem aparecer, mas eu agradeci os caras e tal, e aí eu dediquei para os músicos do mundo, né,
o prêmio. Mas, beleza. E o que nós vamos dedicar a ele, hein, Cláudio, hoje? Tanta festa, tanta história, 7-5, então é difícil, né? Se a gente fizesse um discurso, agora eu passo para você, Cláudio, você vai fazer o discurso falando do seu pai um pouquinho para a gente encerrar esse papo tão gostoso. Então tá, então olha, hoje o Ivan Lins, esse artista, esse grande artista, faz 75 anos. A música desse cara mudou a vida de muita gente, muita gente. A música dele tocou o coração de pessoas no mundo inteiro e fez a vida dessas pessoas ser melhor, né? Ele fez com que a vida das pessoas ficassem melhor, ficassem mais bonita, porque a prioridade dele, a grande obra dele é colocar toda a beleza que ele tem dentro dele para as mãos dele, para fora, né? E nunca esquecendo, obviamente, dos parceiros dele, né? Da maneira como ele conseguiu fazer essa simbiose tão linda com os grandes parceiros com quem ele compôs. Então, essa homenagem é a música, essa homenagem é a pessoa Ivan Lins, essa homenagem é a obra do Ivan Lins, mas antes de tudo, essa homenagem é ao pai que eu amo. Te amo, pai. Sem palavras. E vamos todos chorar agora. Agora eu também estou entrando nessa aqui. Nossa, beleza. Legal, Cláudio. Muito obrigado por tudo, né? E hoje a gente vai comemorar com muito amor mesmo de todos nós, os amigos, todos envolvidos, né? O Vitor Martins está aqui com a gente, aqui sempre também, o querido, né? Todos os parceiros do Ivan. Vai ser muito linda essa festa. Ele merece isso e muito mais. É um prazer ter você aqui, viu, Ivan? E a gente vai se encontrar mais vezes. Eu agradeço. Né? Eu agradeço e o seu presente, que eu já prometi, não vou falar aqui no ar, mas o presente que em breve estará por aí, né? Está chegando aí em Portugal e a gente fez com muito carinho, né? E aí são envolvidos nesse projeto o seu amigo Cafarelli, meu amigo também, o Vitor Martins, toda a turma da Galeão, que nos ajudou também nesse projeto, que na verdade, que bolou, né? E um encontro tão bacana dos dois, né? Do Ivan e do Vitor conversando e tal. Está chegando esse projeto em breve e a gente também está feliz de poder estar participando desse momento aí, desse grande artista que é o Ivan Lins. Eu não vou chorar também, mas eu estou quase. Tá? E agora, para encerrar, nós vamos botar alguns trechos das lives. Tem uma que você fez mais recente, que você gosta mais, Ivan, para a gente terminar aqui, com música? Olha, tem lives maravilhosas. Então, eu vou pedir para fazer uma que eu fiz naquele projeto da Amazônia, né? Que é um projeto internacional e que tem grandes estrelas do mundo inteiro, né? Apoiando, né? Para angariar fundos para os protetores dos índios, né, dos indígenas, em face a essa pandemia, né? E também, de uma certa forma, também é para os protetores das florestas, né, por causa das queimadas, do crime que está sendo cometido contra a Amazônia. E a música que eu escolhi foi Meu País, né, com a participação luxuosa do violeiro Neymar Dias. Legal, grande Neymar Dias, muito legal. Então a gente termina com essa, né, fazendo homenagem ao Ivan, uma festa, um programa especial hoje, foi muito gostoso de conversar com vocês. E depois a gente só pode fazer um abraço virtual aqui para todos vocês, para o Cláudio e para o Ivan, um grande abraço virtual e até a próxima, né? É o que eu posso desejar a você, felicidade, saúde, Ivan, Cláudio, continue aí sempre firme e forte. E a gente se encontra por aí. Tchau. Valeu. Tchau. Nos olhos da
perdiz na lua, na invernada, nas trilhas, estradas que vês que vão ao céu, coração. Aqui no meu país, de botas, cavalos, histórias, de aras e sacis, violas cantando glórias, vitórias, ponteiros e desafios no peito do Brasil. Me diz como ser feliz em outro lugar. Me diz como ser feliz em outro lugar. No meu país, dos sonhos sem cabimento, aqui só um passarinho que as penas estão por dentro. Aprendi a cantar, voar, voar, voar. Me diz como ser feliz em outro lugar. Me diz como ser feliz em outro lugar. ser feliz em
diz como ser feliz em outro lugar. Meu país. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando o cantor, compositor e professor Luiz Tati. Fique com a gente.